Então, a todos, é sempre um gosto estar aqui convosco para abrirmos a Palavra de Deus. Já estão a abrir na passagem certa, primeiro livro de Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2. Sempre um gosto estar com aqueles que tiram do seu tempo para juntos, em primeiro lugar, dirigirmos a Deus em oração, fazermos conhecidas as nossas petições, se bem que Ele já sabe tudo aquilo que vai na nossa alma, mas a oração é importante, principalmente para nós. Eu acho curiosa aquela passagem que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava. A oração muda mais a nós do que propriamente Deus. Eu creio que é benéfica para nós, no sentido em que nos aproxima mais de Deus e não tanto Deus vai me dar aquilo que eu quero. Porque esta é uma visão, como nós já temos estado a ver nas últimas semanas, é uma visão muito infantilizada de Deus. Eu quero isto, eu peço a Deus e Ele vai dar. E se não der, eu fico amuado, por assim dizer. A passagem que nós temos estado a ler e para além de orarmos nesta noite, também abrimos a Palavra de Deus para estudar. Então vamos ler aqui os primeiros versículos da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam interpretações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Nós temos falado um pouco, várias semanas, sobre este primeiro versículo, e até mencionei que este versículo fala de oração, e tivemos várias semanas em que nem sequer falámos de oração, falámos de coisas que devem estar em primeiro lugar. Primeiramente, antes de tudo, coisas que são prioritárias. E, infelizmente, Paulo dá aqui, fala da importância da oração e, infelizmente, muitos negligenciam. Vimos que a reunião de oração exclusiva, um dia exclusivo para a reunião de oração, é algo raríssimo nas igrejas que nós conhecemos. Talvez conheçam alguma. Eu sei de uma que acho que próxima de nós que fazia, não sei se ainda faz, mas aqui nós optámos por juntar as duas. Já falámos sobre isso, não estou a censurar, mas que é a constatação de uma realidade que a própria oração, que deve ser algo prioritário, deve ser tão natural no crente como o respirar, é posto para segundo plano, porque é algo que se pode passar bem sem, o que não é verdade, não é? E vimos então que há vários, nesta mesma passagem, de aplicações, que é pedidos, nós pedimos coisas para nós, orações, intercessões, ou seja, pedir por outros, e ações de graças por todos os homens. Isto vai num crescendo de maturidade, à medida que nós vamos amadurecendo na nossa fé, na nossa caminhada espiritual, vamos deixando apenas de pedir a Deus coisas, ver Deus como alguém a quem nós recorremos para Ele nos dar coisas, mas sim agradecer em todas as situações. Mesmo nas situações adversas, mesmo nas situações difíceis, conseguimos encontrar motivos para dar a graça a Deus. Mas, infelizmente, muitas orações são feitas sem sabedoria, porque nós não sabemos pedir como convém, e é quase como se Deus precisasse se Deus, acho que vão perceber a analogia, se Deus instalasse um filtro de spam. Spam é um filtro que normalmente os e-mails têm, que filtram certas mensagens que já se percebe logo pelo contexto, não são mensagens fidedignas. E às vezes há e-mails que até são importantes e por azar vão parar ao spam, porque o filtro de spam não funciona na perfeição. Mas se Deus tivesse de instalar um filtro de spam, ou seja, de coisas que não interessam, às nossas orações,
será que passava alguma coisa? Será que as nossas orações são mais pedidos, coisas corriqueiras, coisas que nem sequer deveriam ser prioridade na nossa vida? Há aquela história que pode ilustrar a forma como, por vezes, nós podemos, pessoas imaturas, podem encarar a oração. Aquela menina que chega à casa depois de um teste de geografia. Conhecem? A menina que chega a casa depois do teste de geografia. Não? Não? E ajoelha-se aos pés da cama e diz: ó Deus, faz com que a capital de França seja Madrid. Fez a asneira e depois pede a Deus, muda as circunstâncias, muda tudo para se ajustar àquilo que eu quero. E as nossas orações é suposto, depois de muitos anos de crentes, serem um pouco mais inteligentes e mais maduras do que isso. Deus não espera isso de nós. Esta criança via Deus como alguém que consegue fazer coisas extraordinárias. Eu neste momento preciso de uma coisa extraordinária porque fiz uma asneira muito grande no teste e agora quero que Deus mude tudo para se ajustar àquilo que eu pretendo para a minha vida. E por vezes há pessoas que tomam decisões graves nas suas vidas e depois pedem a Deus para abençoar os seus planos errados. Isso também. E pessoas com muitos anos de crente. Nós estamos a falar de uma criança que falhou uma pergunta num teste. Estamos a falar de pessoas que já tinham idade, tempo de crentes para tomar decisões mais maduras. Então ele continua e fala de devemos fazer este tipo de orações. Vou relembrar: pedidos, orações é apenas conversar com Deus, falar com Deus, não propriamente por vou pedir alguma coisa, mas sim conversar. Tal como eu falava na semana passada, eu agora tenho gosto em falar com o meu pai de uma maneira diferente que quando eu era da idade de Lucas. Quando eu era da idade de Lucas, eu queria mais que ele me desse coisas. E ficava triste quando ele não me dava o que eu queria. Por isso eu consigo compreender o Lucas que às vezes, e o Simão e o Pedro, pedem coisas que o pai não dá e eles não entendem. Tal como eu quando era mais novo. Mas agora que o meu pai é mais velho e eu também sou mais velho, eu já tenho gosto só em conversar com ele. Só pelo prazer de conversar. E com Deus deve ser assim também. Devemos passar de uma fase em que pedimos coisas a Deus para apenas dialogar. E temos hoje intercessões, ou seja, pedir em favor de outros. E lá está, Jó estava numa fase de maturidade em que vemos-lo a interceder pelos outros, não é? Ele orou pelos seus amigos e foi aí que Deus mudou o seu cativeiro. Jó também já estava no outro nível, em que ele dava graças, mesmo no meio daquela situação, ele não amaldiçoou Deus, mas disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Ou seja, ele não estava ali dependente das circunstâncias, já estava numa fase em que, na sua maturidade, em que conseguia dar graças mesmo pelas coisas mais improváveis. Ele diz aqui para fazer este tipo de oração por todos os homens, e nós vimos a semana passada, aqui a palavra não é homens, varão, é homem, humanidade em geral, por todos, quer sejam crentes, quer sejam descrentes, quer sejam próximos de nós, quer sejam pessoas que não nos dizem nada, porque o Senhor criticava aqueles os fariseus, que só se preocupavam com os que eram próximos, os que não lhes diziam nada, não se importavam. Ele dizia, era o Senhor que dizia: amai os vossos inimigos, não é? Ou seja, penso que fala dos fariseus em algum contexto, agora não me está-me a escapar, de fazer o bem, não só aos que nos são próximos, mas também aos que não nos dizem nada. Estava a ver se me lembrava de uma passagem que ele diz: porque isso também os fariseus fazem, mas agora não me está a ocorrer a passagem. Surgiu-me agora e não me está a ocorrer. Mas vemos, por exemplo, o que é que fez o fariseu e o escriba. Passaram por uma pessoa que não lhes dizia nada
e não se preocupou com eles. Mas a oração deve ser feita não só para aqueles que nos são próximos, é natural que nós oremos mais por aqueles que nos são próximos, mas deve ser por todos os homens. E depois entra pelos reis. Nós terminamos aqui porque se há pessoas por quem muitas vezes não dá vontade de orar, é pelos governantes. Não é? Até citei aquela passagem que alguém, com algum humor talvez, mas do humor duvidoso, que pedia para orarem pelo presidente Clinton, e o salmo era aquele que diz, era um autocolante de pôr no carro: orem pelo presidente Clinton. Na altura já tem uns anos. Salmo 109, 8: sejam poucos os seus dias e outro toma o seu ofício. Era esta oração que propunham fazer pelo presidente Clinton. E esta passagem é terrível, porque depois diz: sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher, sejam vagabundos e mendigos os seus filhos. Ou seja, isto é daqueles salmos que estão aqui por alguma razão, mas não são salmos que nós devemos usar no nosso dia-a-dia. E não deve ser esta a postura que nós devemos ter para com as autoridades. A Bíblia é muito clara, tem várias passagens que nós vamos ver algumas, mas nunca vemos na palavra de Deus o apelo à insubmissão às autoridades, a não ser quando viver a nossa fé, viver a nossa vida conforme a Bíblia ensina, implica negá-la. Se nos dizem, tu tens de fazer isto porque a autoridade diz, mas isso viola a nossa consciência, viola aquilo que Deus nos manda fazer, aí temos legitimidade para dizer, não fazemos. Mas não vemos em lado nenhum um apelo a revoltem-se, esta gente não manda em vocês, eles são uns tiranos, eles são ditadores. Não vemos apelo a isso, penso eu. Mas, estranhamente, vemos alguns líderes religiosos a apelar à insubmissão, a dizer, esta gente não manda em nós, eles não temem a Deus, portanto nós não temos a obrigação de lhes dever submissão, porque eles não temem a Deus. Há 3 passagens que vou citar rapidamente. Os amigos de Daniel. Bons exemplos, atenção, bons exemplos. Os amigos de Daniel, o que é que fizeram? Quando lhes disseram, hoje se ajoelham ou são lançados na fornalha de fogo, e ali não era fácil. Porquê? Porque se estivessem todos em pé e eles se sentassem, passavam despercebidos. Mas estando todos ajoelhados e eles em pé, notava-se. E a passagem dele, o que eles dizem é, Deus é poderoso para nos livrar, mas mesmo que não livre, fica sabendo ao rei que nós não vamos adorar a imagem que tu fizeste. Outro exemplo, o próprio Daniel, não os amigos, mas o Daniel, que perante uma ordem do rei que implicava não fazer algo que ele todos os dias fazia e que era algo que ele fazia entre ele e Deus, mas que fazia sempre daquela maneira, que era orar, ele fez na mesma. E outra passagem também muito conhecida, em Atos, vamos ler em Atos dos Apóstolos. E agora, Atos 4. Agora não sei. Eu sei a passagem, mas não tomei nota dela. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Fernando, preciso dos teus serviços. É o 5. 5? 5:29. 5:29, pois. Eu estava a ver a seguir a curar o coxo. Exatamente, obrigado. E então vamos ler a partir do versículo
27. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e que não enchesses, e eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, o Senhor Jesus Cristo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque se estiver em causa obedecer a Deus ou obedecer aos homens, claro que temos de obedecer a Deus. Isso não pode haver qualquer dúvida. Mas então a nossa postura deve ser uma postura de submissão às autoridades. Vamos ler algumas passagens nessa linha. Vamos começar pelo livro de Salmos. Salmo 72. Claro que aqui é o contexto. Tenho de admitir que posso estar a descontextualizar um pouco a passagem, porque isto é um salmo, penso que é um salmo profético, mas diz assim, mas é algo que nós podemos orar pelas nossas autoridades. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus povos com juízo. Claro que isto diz respeito, penso eu, ao reino do milénio. É um salmo de Salomão. Mas temos também em Provérbios 24, 21. Provérbios 24, 21. Também mal nota da passagem, se calhar. Pensava que era outra. Deixem ver se me enganei. Desculpem lá. Devo ter visto mal a passagem. Era uma passagem que falava de... e ao rei. Está bem. Tema ao Senhor, filho meu, e ao rei. Exatamente, eu não estava a ler o rei. E não te intrometas com os que buscam mudanças. Porque há pessoas, agitadores, pessoas que criam problemas e que querem insubmissão ao rei. E o nosso dever é temer ao rei. Temer ao Senhor e, consequentemente, ao rei. Não é insubordinação. Não é dizer, não, este não manda em nós. E reparem que, nós já vamos ver algumas passagens, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que falam bastante sobre a questão das autoridades, não viviam em democracia. Muito longe da democracia. E não vemos uma única vez o apelo à revolta, o apelo a dizer, até a falar mal de. Vemos sempre sujeição. Paulo viveu num tempo em que havia a escravatura. Tudo bem que a escravatura, quando, por exemplo, ele fala do caso de Onésimo, e fala da questão de quando fala dos senhores e dos servos crentes, quando os servos são crentes ou quando os senhores são crentes, não estamos a falar da escravatura como nós, quando nos vem à mente a palavra escravatura, vem-nos à mente os escravos americanos, por exemplo, que eram super maltratados, ou os portugueses aqui em Portugal, que eram mesmo muito, muito maltratados, ou os escravos do povo de Israel, no Egito. Mas as relações que havia entre crentes, senhores e servos era quase de empregado, mas claro, não com tantos direitos como há hoje. E mesmo assim não vemos Paulo apelar aos servos. Vocês revoltem-se contra os vossos senhores. Mas diz assim, tens possibilidade de ser livre? Então aproveita. Mas não luta por isso. Não. Há coisas mais importantes do que isso. Então, outras passagens que tenho aqui, há aquela passagem clássica sobre as autoridades, em que o Senhor responde: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E ele próprio diz a Pedro sobre a questão do tributo, manda-o pescar para que ninguém se escandalize. Porque a forma como nós abordarmos a questão
da nossa relação com a autoridade pode ser um tropeço. Pode levar a que as pessoas pensem, nós não podemos confiar neles. E nós sabemos que, infelizmente, há algumas confissões religiosas, algumas seitas ou grupos de pessoas que são conotados com estas pessoas não se sujeitam à autoridade. Não é bem anarquia, mas são pessoas que revelam pouco respeito pela autoridade. E nós não devemos ter essa postura para não sermos acusados. Diz o apóstolo Pedro, se algum de vocês padeça por ser uma pessoa justa, não por fazer o que está errado. Por outras palavras diz isso. E depois entramos nas passagens do apóstolo Paulo, em Romanos 13, vamos a Romanos 13, que fala das autoridades. Romanos 13. E se alguém quiser dizer alguma coisa, porque depois chega a hora de acabar, e eu estou aqui a tentar terminar em contrarrelógio, e depois vocês sentem-se inibidos de falar. Então, vamos ler que é uma passagem clássica e muito importante. Romanos 13. Que eu não entendo como é que alguém que lê a palavra de Deus, conhece esta passagem, tem um certo discurso de rejeição, de não submissão. E nós tivemos até durante a questão da Covid, até houve alguns pastores, pelo menos um dos quais eu até prezo bastante, o John MacArthur, que desafiou as regras do Estado dele. Abriu a igreja, porque a Califórnia, de onde eles têm a igreja, era muito restritiva durante a pandemia, e ele reabriu a igreja, contrariando as ordens das autoridades. Claro que aqui fica a questão, é uma questão de Romanos 13 ou é uma questão de Atos 5, não é? Não é fácil, mas houve algumas pessoas, claro que nós agora olhando para trás podemos ver, se calhar houve coisas durante a pandemia que foram exageradas, que houve restrições a mais, podem alguns dizer, mas houve coisas quando todos nós estávamos convencidíssimos de que, e eu continuo convencido que foi grave, atenção, não estou a minimizar a gravidade do que aconteceu, mas já sabíamos perfeitamente que não era boa ideia reunirmos-nos e pessoas aqui bem próximo a reunir-se, e lembro-me que eu fiquei escandalizado por essa pessoa continuar a fazer os cultos e a transmiti-los pelas redes sociais, e depois mostrava a igreja dele e com poucas pessoas, alguns não vieram, estão com medo. Isto, na altura eu considerei aquilo um péssimo testemunho, porque para além de estar a desobedecer às autoridades, estava a pôr em risco a saúde das pessoas. Mas eu não entendo como é que, lendo estas passagens, alguns dizem não devemos sujeitar-nos às autoridades. É uma questão de ler a palavra de Deus já com uma ideia feita e agora isto diz isto, mas não é bem assim. Romanos 13. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, as autoridades, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, fazes o bem e terás louvor dela, porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Podemos dizer, mas Paulo está a escrever isto, mas não tinha os governantes que nós temos hoje, não é? E reparem, Paulo está a escrever a quem? A quem?
aos humanos. Eles sabiam perfeitamente, eu não sei se nesta altura era Nero, mas se não era Nero era outro parecido. Nero diz-se que terá sido quem ordenou a execução do apóstolo Paulo, promoveu uma perseguição feroz aos crentes, e Paulo escreve isto. Como é que é possível, não é? Como é que é possível Paulo dizer para orarmos pelas autoridades? É claro que isto, eu não creio que seja Deus, olha, agora vais tu, agora vais aquele. O que eu penso é que Deus instituiu o haver autoridades. O vivermos debaixo de alguma autoridade. E nós sabemos que quem não vive debaixo de algum tipo de autoridade, ora bem, é melhor ter algum tipo de autoridade do que não ter nenhuma. E nós vimos várias vezes, nas últimas décadas, países ou regiões que tinham um ditador. E aquele indivíduo é do piorio. Aquele indivíduo tem de sair. Nós vimos na televisão o Saddam Hussein. O que é que pensávamos? Aquilo ele tem de sair. Vimos o Gaddafi, que até era recebido aqui em Portugal. É um ditador. Se calhar há mais algum que me esteja a esquecer, que tenha sido deposto, entretanto. Mas pelo menos esses dois. O que aconteceu ao Iraque depois? O que aconteceu à Líbia depois? É o caos. Por isso é que às vezes, não sei se diz exatamente assim, antes um ditador que se conhece do que uma monarquia que se desconhece. E o Pedro, penso que estará mais ou menos, pela expressão dele, parece-me estar mais ou menos a concordar comigo, e ele sabe disso melhor do que eu, da questão militar. Mas haver autoridade é importante para as pessoas saberem o que é que contam e saberem que se eu faço uma determinada coisa, eu sofro punição. E nós vemos que um dos piores tempos na nação de Israel, qual foi? Maior anarquia. No tempo dos juízes. Sim, no tempo dos juízes. Porquê? Cada um fazia o que parecia. Exatamente, não havia autoridade. E eu lembro que já vos falei do Mica desse episódio. Uma história em dois atos, por assim dizer. Que é o Mica e depois é os danitas que vêm e levam lá o ídolo de casa dele. E havia lá uma cidade em que não tinha ninguém. Era uma miniatura de Israel, aquela cidade de Laís, em que não tinha nenhum governador. Aquilo era cada um fazendo como lhe parecia aos seus olhos. Diz que ninguém era envergonhado. Ninguém era. Tem de ler a expressão que eu achei bastante curiosa, esta expressão, que era: não havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Não havia, era uma terra sem reino nem roca. Não havia, cada um fazia o que parecia bem. E o fim dele foi terrível. Não tinha. Vieram aqueles danitas e conquistaram e ninguém houve que os livrasse. Era uma desorganização. E é importante haver autoridades. Deus instituiu autoridades para que houvesse alguma cobrança, que houvesse, as pessoas andassem em sentido. Porque imaginem o que é viver num sítio onde nós temos uma casa, mas basta vir outra pessoa mais forte do que nós e... isto é meu. Mas esta casa é minha, eu comprei. Eu quero lá saber. E nós já vimos filmes ou vimos histórias do passado em que não havia um governo, não havia alguma autoridade e cada um fazia o que queria. E ninguém estava em segurança. Portanto, é importante haver autoridades. Claro que vai haver injustiças sempre. Mas devemos dar graças a Deus por ele ter instituído autoridades. Também há Tito 3. Pois estamos a ficar sem tempo. Mas se quiserem dizer alguma coisa, Pedro, se calhar não estás cá para a semana, portanto, se quiseres dizer alguma coisa, estás à vontade. Tito 3. Podemos ler o versículo 15, fala disto, acerca da graça de Deus, que
se manifestou, e depois diz no versículo 15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém despreze, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Sujeitar às autoridades. Claro que nós vamos sempre... Ainda tem outra passagem. Ainda tem Pedro. 1 Pedro 2. Aquela aí que ele diz, honrai o rei, não é? Honrei a todos. 2,17. Não, versículo 13. Vamos começar no versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrei a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. E vós servos, isto vem a seguir, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus, porque também para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Devemos dar graças a Deus por haver autoridades. Imaginem o que é viver em sítios onde não sabemos com o que é que podemos contar. E nós já vemos pessoas que vão para o estrangeiro e vão a países onde não há um Estado de Direito. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, dou este exemplo. Eu aqui em Portugal nunca me dei mal em relação a isso. Claro que há injustiças, são pessoas que são falíveis. Mas eu tenho consciência que se eu for a um polícia ou uma força de autoridade, eu vou ser ajudado. Vou com a expectativa de ser ajudado. Há países onde isso não acontece. Portanto, devemos dar graças a Deus por isso. Porque temos autoridades. Mesmo quando nos multam. Multam-nos e nós ficamos chateados. Castigam-nos. Mas pecando, sois esbofeteados e sofreis. Fazemos coisas más, sofremos. Mas é bom nós sabermos que há autoridades e devemos orar por elas, devemos dar graças, porque ali a passagem diz: se façam orações e ações de graças para todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em posição de autoridade. Devemos dar graças a Deus por eles. Claro que às vezes não dá vontade, não é? Mas podemos sempre pensar como aquela senhora que orava pelo rei. Eu não sei se era rei, se era imperador, sei que é uma história que se conta, não sei se é real. Que era uma senhora que estava numa igreja, não sei se era uma igreja católica, estava numa igreja. E entrou nessa igreja, talvez com peso na consciência, o rei, ou o imperador. Certamente com a consciência pesada, porque era muito mau mesmo. Toda a gente falava mal dele. E ela estava a orar, e ele beirou-se dela, e ela ficou assim um bocado atrapalhada. O chefe máximo aqui do imperador. Alguém conhece esta história? Não? Mas talvez na parte final, talvez a punchline, por assim dizer, talvez percebam, conheçam. Então estava a orar. E ele virou-se dela e disse: olha, está a orar, posso saber por quem é que está a orar? Ele disse: estou a orar pelo imperador. Pelo imperador. Não, eu acho que ela não percebeu, exatamente, ela não percebeu com quem estava a falar, é isso. Ela não percebeu com quem é que estava a falar. A história ele perguntou por quem é que estava a orar. Ele disse: estou a orar pelo imperador. Sim, pelo imperador. Mas está a orar para bem ou para mal? Para bem. Para bem, porque tem um reinado longo, e vive, tem a saúde e reina muito tempo. Eu disse: sim, curioso. É que eu antes orava sempre para que eles morressem rápido.
Mas vai ser rápido, fossem. Só que cada vez vinham piores. Ou seja, ela basicamente estava a dizer, sem saber com o que é que estava a falar, que este era pior do que todos. E nós podemos ter pior. Assim, eu pessoalmente não aprecio a governação que nós tivemos nos últimos anos, não aprecio. Mas é possível ter pior. Basta ver o que se passa noutros países. E podíamos ter muito pior. Portanto, devemos dar graças a Deus pelo que temos e não, a nossa postura não deve ser de vou revoltar-me, vou desafiar a autoridade, porque se nós tivermos este discurso que eu tive agora, for a maneira como nós agimos e como falamos das nossas autoridades, eles vão perceber, mesmo que não gostem de nós, mesmo que nos persigam por causa das nossas convicções, que seja por causa das nossas convicções e não por causa de nos comportarmos mal. Porque há alguns que apelam, não, nós vamos lutar. Não nos vamos sujeitar. Que não seja por isso. Que as autoridades percebam que a postura cristã é nós vamos orar por eles. Mesmo que não concordemos com eles, vamos orar por eles. Quanto mais não seja por que o Senhor lhes dê entendimento. Que o Senhor os salve, acima de tudo. Porque é o que vem a seguir nesta passagem, não é? Deus quer que todos os homens se salvem, incluindo os reis. A nossa postura não deve ser de maneira nenhuma de fora com eles. Fora com eles é quando formos votar, se não gostamos, votamos em conformidade. Mas agora não é tentar de outra forma, uma forma usurpar a autoridade, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Mas ficamos por aqui. Eu disse-vos para falarem há bocadinho, que agora já terminamos a hora. Só vou deixar o Pedro falar, porque para a semana não estás. Mas graças a Deus. E terminemos então por aqui. E para a semana, se Deus quiser, continuaremos com este estudo na Palavra de Deus.